Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com vocês, senhores? Espero que sim. Mais uma videoaula das atividades do PET, volume 2, terceiro ano. Então, pois bem, senhores, então vamos lá, exercício de corrente elétrica. E aí nós precisamos entender o que é corrente elétrica antes de começar a resolver o exercício, ok? Vamos lá. Vou desenhar aqui uma pilha, ok? Aonde esse lado aqui, aonde tem o biquinho dela, é o lado positivo, ok? Da pilha. E esse é o lado negativo, ok? O que acontece? Nós teremos aqui agora uma lâmpada. Isto, nós temos a nossa lâmpada aí, tá? E nós vamos ter o nosso fio ligado aí nessa lâmpada, tá? Pois bem, o que a pilha ela promove? Quando você vai comprar pilha, você já percebeu isso, que você compra uma pilha de 1,5 volts, uma pilha de 12 volts. Então, uma pilha, ela tem uma DDP. O que é uma DDP? É diferença de potencial. E essa diferença de potencial, né, aqui no polo positivo e no polo negativo, vai criar um campo elétrico. E esse campo elétrico vai fazer com que os elétrons se movam de maneira organizada. Então, nesse fio aqui, os elétrons estão em movimento? Sim, estão em movimento. Organizado? Não. Os elétrons estão em movimento aqui, louco aqui, né? Desorganizado. Mas quando você estabelece uma DDP, ela cria um campo e ela faz com que os elétrons se movam em um único sentido. Portanto, estabelecendo o que a gente chama de corrente elétrica. No caso, você sabe que as cargas negativas sentem atração pelas cargas o quê? Positivas, né? Então elas vão vir aqui e vão entrar aqui. Cargas negativas sentem atração, tá? Vem aqui e entra aqui, ó, senhores. Tá. Então, vamos pensar em algumas coisas. Corrente elétrica é o fluxo de carga, é o fluxo da quantidade de carga. Aí você pensa comigo, o que é fluxo? Aí eu pergunto para você, onde você já ouviu a palavra fluxo? Esse é o símbolo de fluxo, tá? Uma letra grega φ aqui, é o fluxo de carga. Por exemplo, você ouve no jornal assim, o fluxo de carro. O que significa isso? O fluxo de carro para a praia, quer dizer que é os carros que estão andando no sentido para a praia. Então, quando a gente tem a DDP, estabelece um campo elétrico, nós criamos um fluxo de carga elétrica, quer dizer que uma quantidade de elétrons vão passar pelo filamento da lâmpada em um único sentido. E isso a gente contabiliza um fluxo em função do tempo. Então, nada mais é que a corrente elétrica vai ser a quantidade de carga em um determinado tempo, tá? E isso vai me dar uma unidade. Qual vai ser a minha unidade? Vou colocar aqui em verde, tá? A minha unidade, você já sabe a unidade de Coulomb, de carga, desculpa. Já falei, é Coulomb, né? A de tempo, segundos. Portanto, a minha unidade de corrente elétrica é Coulomb por segundo. Em homenagem a Ampère, que estudou corrente elétrica, nós damos a unidade de Ampère. Então, a unidade que nós temos aqui é Ampère, ok? Tudo bem com você? Outra coisa que não tem aqui por enquanto, mas a gente já está fazendo uma pequena parte teórica, é que se você tiver um gráfico, olha lá, se você tiver um gráfico aonde nós teremos aqui
é o tempo, certo? E nós teremos aqui a nossa corrente elétrica. Nossa corrente elétrica dada em ampere e nosso tempo aqui dado em segundos, tá? O que nós vamos ter? Se o gráfico for desse jeito aqui, ó, desse jeitão, tá? O que acontece? Vamos interpretar esse gráfico. Passa o tempo que passar, a corrente é a mesma. Então, nós chamamos isso de corrente contínua. A gente vai ter algumas correntes. Corrente contínua, que sempre tem o mesmo valor, e corrente alternada, tá? Quem é a corrente contínua? Dependendo do aparelho que você for utilizar, por exemplo, o celular, a sua tomada é uma corrente alternada. Para um aparelho como o celular, ele precisa ser carregado com corrente contínua. Aí você tem aquela caixinha que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então, o tempo pode passar e aqui vai ser o mesmo valor. Se você tem esse gráfico com o tempo e com a corrente elétrica, esse tempo que está dividindo aqui passa para cá o quê? Multiplicando. Então, nós teríamos o seguinte: a quantidade de carga seria a corrente elétrica vezes o tempo, tá? Corrente elétrica vezes o tempo. Isso seria o que aqui, senhores? Isso aqui seria o que? Essa parte aqui, ó, não seria aqui, ó, corrente elétrica vezes o tempo? É isso que eu estou multiplicando. Na verdade, se eu olhasse para essa figura, seria quem? O cálculo da área. O cálculo da área da figura, né? Seria a corrente elétrica, seria a altura, o tempo seria a base. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Eu posso falar que, nesse caso gráfico, a quantidade de carga é numericamente igual ao quê? A área. Tá ok? Então, essa aqui é uma pequena introdução. O que é importante você saber? Corrente elétrica é o fluxo de carga. Tá? O que é fluxo de carga? Quanta carga passa em um determinado tempo. Que se eu tiver um gráfico de corrente elétrica com o tempo, se eu calcular a área, eu estou calculando a quantidade de carga. Certinho? O que mais que eu posso fazer aqui? O que mais eu tenho de informação importante? Informação importante. O que mata uma pessoa não é a DDP, tá? DDP é a voltagem, tá? O que mata uma pessoa é a corrente elétrica. É a corrente elétrica que mata uma pessoa. Já falamos isso em outros exercícios. Você pode ter uma cerca elétrica de uma DDP de 5.000 volts, 10.000 volts, e o ladrão encosta lá e ele não morre. Ele vai tomar um choquinho, mas não vai morrer. Contrapartida, você tem uma tomada 110, que a DDP é baixa, mas a corrente é alta. Pode matar? Pode matar. Depende muito de onde essa descarga elétrica vai passar. Só para melhorar isso, não sou bom de desenho, mas faz de conta que isso aqui é a cabeça, pescocinho, tá? Vem aqui o bracinho do cidadão, né? Ó, o bracinho do cidadão. Aí vem aqui o corpinho dele, aí vem as perninhas. Faz de conta que esse é o cidadão. E ele tem o coraçãozinho dele aqui, ó. O coração, gente, tá aqui. O que acontece? Se eu tiver uma descarga elétrica passando de uma mão para a outra, né, ela vai passar pelo meu coração. E aí o que vai acontecer? Quando tem uma descarga elétrica, os músculos, eles não correspondem da maneira que o cérebro determina. Por isso, quando você tem uma descarga elétrica, você tem uma contração muscular involuntária. Então, esse coração que está batendo lá, tum-tum, 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 seu cérebro está mandando informações que são correntes elétricas que saem do seu cérebro e chegam no coração. Você não pensa nisso, mas o seu cérebro tem uma parte que pensa, fala assim, coração contrai, coração relaxa. Coração contrai, coração relaxa. Coração contrai, coração relaxa. Isso são impulsos elétricos. Mas quando uma corrente elétrica
passa de uma mão para a outra, esse músculo vai receber outro estímulo elétrico e ele vai contrair e ele não vai bater, ele não vai relaxar mais, ele vai ficar no estado que a gente chama de fibrilação. Ele nem aperta e nem relaxa. E aí vai faltar o quê? Oxigênio no corpo, faltando oxigênio no cérebro, suas células do cérebro vão morrer e aí você vai ter problema. Então, se passar por aqui é perigoso. Pode acontecer de alguém tomar uma descarga elétrica e a descarga elétrica não passar perto do coração, mas passar aqui por uma mão e sair pela perna. Pode acontecer isso? Pode acontecer, né? Às vezes o menino soltando pipa, olha o perigo da pipa. Às vezes o menino tá lá soltando a sua pipazinha, né? Ó, tá lá e a corrente elétrica entra pela uma mão, tá? Vai entrar por uma mão, certo? A corrente elétrica vai entrar aqui por essa mão, vai passar aqui do ladinho do coração, vai passar na perna, tá? Logicamente que ele vai ter uma machucada aqui na mão, aqui, né? Sim, porque às vezes o menino soltando a pipa elétrica, ele encosta no fio de alta tensão, tem uma descarga elétrica. Se você for na internet e começar a ver reportagens, você vai ver que essa energia passando pela mão dele vai criar uma resistência, e uma das características da resistência é produzir calor, e às vezes, né, as pessoas têm queimaduras tão graves na mão e na ponta dos pés que ele perde os dedos ou perde até a mão e o pé. É a mesma coisa que acontece com a lâmpada, tá? Você tem um fio aqui, o elétron vem e está vindo tranquilamente, a resistência é baixa, mas quando ele chega aqui nessa lâmpada, o fio é muito fininho, aumenta a resistência. Aumentando a resistência, o que vai acontecer? A lâmpada, por isso que ela chama lâmpada incandescente, ela começa a aquecer e esse aquecimento do metal vai produzir um brilho, tá? Ok? Lembrando que você é aluno terceiro colegial, você sabe que essa lâmpada ela ia aquecer o metal, ele fica vermelho. Depois ele ia ficar aqui, do vermelho ele ia passar para o tom de alaranjado até chegar no amarelo, tá? Que aí a gente fala que essa lâmpada é uma lâmpada amarela, tá? Que ela tem aqui seu brilho, né? Amarelo, tá? Numa chama, ó, pergunta do Enem. Por essa eu mereci um joinha agora e inscrição no canal, hein? Pergunta do Enem. Aonde que uma chama de do fogão é mais quente? A chama do fogão é mais quente lá na parte azul, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, nós temos o aumento da temperatura olhando para as cores, tá? Aqui nós teríamos a temperatura, tá? Não é tempo, é graus Celsius, né? A temperatura é através das cores. Você aquece o metal, ele fica vermelho. Se você aquecer mais, aí passa o quê? Para o amarelo. Se você perguntar na chama do fogão, eu estou vendo vermelho, quando o gás está quase acabando, vermelho, amarelo e estou vendo o azul lá. Qual tem a maior temperatura? O azul. Aqui na minha cidade tem uma empresa que vende bujão de gás, eles falam assim, o azul mais quentinho. E é verdade, é no azul aqui, né, senhores? Então, aqui nós temos aqui uma pequena revisão. Resistência elétrica, daqui a pouco a gente vai estudar mais sobre resistência elétrica, a gente fala sobre resistência elétrica. Para agora, corrente elétrica é o fluxo de carga, é quando de carga passa um determinado tempo, a unidade é dada em ampere, em homenagem aos cientistas que estudou ampere, mas se aparecer coulomb por segundo, você sabe que é corrente elétrica. Você sabe que se tiver um gráfico de corrente elétrica com o tempo, o que você pode fazer? O cálculo da área. Calculou a área, você calculou a quantidade de carga. Não é igual, é numericamente igual, né? Corrente elétrica é o que mata, não é a DDP, ok? Agora vamos lá para o exercício. Vou apagar aqui, né, esses. Agora sim, exercício 1. Uma corrente elétrica de intensidade 8 ampere, né, percorre um fio condutor. Eu venho cá e anoto. Quanto que é meu I? Meu I é quanto? 8 ampere. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Qual é o meu tempo? 1 minuto. E aí foi importante nossa aula teórica, tá? Se você pulou ela, volta lá. Por quê?
Porque nós descobrimos que a unidade no Sistema Internacional de Medidas, a unidade no Sistema Internacional de Medidas de tempo é o que? Segundo. De carga é coulomb e de corrente elétrica é o que? Ampere, tá? Então ele deu tempo em minutos. Eu tenho que transformar isso, tá? Eu posso falar que 1 minuto tem 60 segundos. Opa, já fiz, né? Tem aluno que quer fazer regra de 3. Pode fazer regra de 3, tá? Então eu tenho que transformar isso aqui. Isso aqui equivale a 60 segundos. Pois bem, agora eu consigo calcular, né? Corrente elétrica é a quantidade de carga dividido por quem? Pelo tempo. Vamos seguir a nossa fórmula. Quanto que é a corrente elétrica? A corrente elétrica vale quanto? 8. A quantidade de carga você tem? Não, eu não tenho por quê? Porque ele quer que eu determine o valor dela, da quantidade de carga. Ok, então quantidade de carga. O tempo, eu tenho? Não, tempo, não, tenho sim, professor. Aqui o tempo, ó, 60 segundos. Um aluno, cuidado. Se fosse no Enem, você pode ter certeza naquelas respostas A e B, teria uma resposta se você fizesse a conta com 1. Porque o aluno desavisado não ia transformar a unidade. Então aqui, o meu tempo é quanto? 60 segundos. Belezinha? Então aqui vamos fazer a continha. Vamos lá. Abrir um espaço para fazer continha. Então, vai ficar 8 vezes quanto? 60, que é igual à quantidade de carga. Certo? 8 vezes 6 dá 48. Então, isso aqui vai dar 480. Então, a minha quantidade de carga é 480 coulombs. Senhores, ele não perguntou, mas eu vou fazer aqui, ó, que é isso aqui? Que é isso, professor? É um extraterrestre, é a parte extra do nosso exercício. Qual é a parte extra? E se ele perguntasse assim, qual foi o número de elétrons que passou por essa secção transversal? Aí você é um aluno experiente do primeiro colegial, sabe que quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron. Qual é a quantidade de carga? 480. O número que eu quero descobrir, e a carga vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Ó, professor, e eles perguntam essas coisas? Pergunta, tá, meu amigo? 480 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Não tem esse negócio, tá em cima, passa para baixo, troca o sinal do expoente? Não. Quando é do mesmo lado, a gente já explicou isso em algum exercício aí para trás, quando é do mesmo lado, se está em cima, passa para baixo, o que está menos, passa mais. Mas aqui ele está do lado direito, passando para o lado esquerdo. Então ele está multiplicando, ele passa para cá o quê? Dividindo. Aí o sinal não troca. Mas se eu pegar esse 10 elevado a menos 19 e jogar ele para cima do mesmo lado, aí eu troco o sinal da potência, tá ok? Vamos lá. Vamos dividir aí, né? Você poderia usar uma calculadora, porque às vezes eu não aconselho o aluno a usar a calculadora, tá? Mas aqui como é um vídeo, para a gente não perder tempo, né, para você entender, a gente vai fazer. Eu aconselho você fazer a continha, tá? Do 480 dividido por 1,6, tá? Que daria 300, ok. Então isso aqui, ó, já bati aqui, já deu quanto? 300, tá? Dividido por 10 elevado a menos 19. Então, senhores, o que eu teria aqui? Eu teria o seguinte, agora sim, ele está embaixo, eu vou jogar ele para cima, tá? Aí eu troco o que? O sinal. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é divisão de potência. E conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficaria 300 vezes 10 elevado a 19 positivo. N. Nota, do mesmo lado, troca o sinal, tá? De um lado para o outro, aí não, tá?
Professor, olhei na resposta, não tem essa resposta, 300 vezes 10 elevado a 19. Talvez é porque deixou em notação científica. 300 é 10 elevado, 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a 19. Vou até colocar colorido aqui para você, ó. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui em vermelho. 300, tá? O que é 300? Eu posso falar que é 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Precisa saber de onde que saiu isso, né, professor? É, para saber onde saiu. 10 elevado a 19, que é igual a N. Conserva a base, somos expoentes, que ia dar 10 elevado a quê? A 21. Quantos elétrons ia passar? 3 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Tá ok? Exercício 1 do PET feito, até com exercício extra. Opa, para aí, deu um print? Beleza. Deu aqui na quantidade de carga aqui, deu um print? Ok. Lembre-se, se foi útil para você, compartilha, curta, tá? Se inscreva no canal. Muito obrigado, fique com Deus.